Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de junho de 2025. O episódio de hoje é um teste para ver se eu consigo manter a minha concentração e o meu bom humor, apesar de um ruído de fundo contínuo na construção aqui ao lado de alguma máquina perversa e diabólica que produz nem sei como chamar isso, um ruído constante a 120 Hz. Eu acho que eu consigo tirar isso na pós-produção, usando ali o Audition da Adobe, mas eu ainda estou para ver quais são os efeitos disso na minha capacidade, né, de tirar alguma conclusão das coisas que eu vim consumindo, ouvindo ao longo desses dias todos. O dia começou com uma novidade, uma notícia boa, eu estava esperando por isso. O The Rest is History lançou hoje, de uma vez só, 4 episódios sobre os Medici. Não é aquele cara da ditadura brasileira, não é nenhum milico ensandecido, não tem a ver com as 5. Medici é uma família que é muito ligada à história de Florença e muito ligada à história do Renascimento artístico, cultural, não é? E isso tem todo. Eu vou ouvir hoje com deleite. Provavelmente não vou fazer mais nada o dia inteiro, porque eu quero ouvir essa história, ainda mais porque eu e minha mulher, como a gente está tentando se aprofundar um pouco mais nessa história do idioma italiano, a gente resolveu participar de um curso online maravilhoso, sensacional. Se alguém depois quiser dicas, é só entrar em contato comigo em PVT, eu sou super fácil de achar no Twitter, no Instagram, seja como for, não é? Mas é um curso de História da Arte Ocidental feito em italiano por uma moça que ela é curadora, ela é guia no Vaticano praticamente. Então, caso você vá ao Vaticano, você vai conhecê-la talvez como uma das guias. Trabalho absolutamente extraordinário. Ela está justamente falando sobre o começo do Renascimento, então o timing aí coincidiu. É bom, quem tiver interessado, por favor, entre em contato. Eu vou passar a dica com muito prazer. Ela tem um canal também no Instagram bastante bacana. Eu vou dar o link para o canal dela no Instagram também. Você sabe que todos os links que eu menciono, mesmo aqueles do ChatGPT, eu acabo incluindo aqui na descrição do episódio, que vai aparecer desde o Spotify até o nosso canal no Telegram e no WhatsApp. Então vai estar lá. Mas tem uma coincidência boa aí, porque a gente estava, no final da semana passada, a gente estava, acho que tentando resgatar alguns momentos históricos interessantes. A gente estava falando de uma verdadeira revolução artística que começa em Viena, que foi chamada de Secessão de Viena, da onde sai Gustavo Klimt, da onde sai Egon Schiele, da onde sai tanta coisa interessante. E eu devo ter, não sei, sempre ressoa, na minha imaginação esses momentos únicos, assim, bastante singulares da história, em que você tem uma conjunção de fatores e pessoas e talentos e de repente surge ali uma primavera. Acho que foi assim em Paris nos anos 20, foi assim em Viena 2 décadas antes, foi assim talvez em Atenas. Eu estou sempre pensando nesses momentos que são muito luminosos e acho que o que aconteceu em Florença também é parte disso, mas a gente consegue ir mais longe ainda. Se eu não me engano, não sei se vocês ouviram na semana passada, mas eu acho que eu comentei sobre a Revolução Milesiana ou Miletiana, deve ser Milesiana em português. Revolução Milesiana, Mileto era uma cidade onde hoje é a Turquia, era uma cidade comercial, uma cidade de comerciantes que prosperou bastante. Estamos falando aí século V a.C., e o que acontece é que século V, século VI a.C., a cidade está prosperando, ela tem muita liberdade, ela tem muita diversidade, tem muita coisa acontecendo, e ali surge praticamente o pensamento científico em oposição ao pensamento mítico-religioso. Quando um filósofo como Anaximandro fala, olha, eu sei que, sei lá, o sacerdote, eu não sei quem tem aí uma teoria, mas eu acho que a minha teoria é melhor, deixa eu propor a minha teoria aqui. Essa capacidade de você poder questionar e oferecer uma teoria que funciona melhor, mudou tudo, mudou tudo. A gente acabou conectando isso também com os cafés, em Londres, no século 1700 e bolinha, no começo do século XVIII, a troca de informações, os cafés ali em Viena também. Então essa história do que aconteceu em Firenze, que aconteceu em Florença,
é também bastante singular. Vale lembrar que Florença não existe Itália, né? Se a gente estiver pensando, Itália é uma construção, uma ideia muito recente, né? E o que você tinha, se você olha no mapa daquela época ali do Renascimento, a Itália tinha um reinado ali de Nápoles e Sicília, tinha o Ducado de Milão, o Principado não sei da onde, era um quebra-cabeças maluco, né? E o que é muito interessante de Florença é que ali surge, né, praticamente uma nova classe, são comerciantes e também industriais que estão produzindo e vendendo tecidos. Eles vão fazer muito dinheiro, aquela região ali é muito propícia ao comércio, né, e eles vão fazer muito dinheiro e eles vão acabar sendo os primeiros banqueiros, os primeiros financistas. Eles vão fazer fortuna, né, em pouquíssimo tempo. Toda a aristocracia da Europa está nas mãos desse cara em termos de dinheiro. E o que eles fazem com esse dinheiro? Eles acabam patrocinando ali uma revolução, eles acabam patrocinando ali as artes, eles acabam dando espaço para artistas simplesmente espetaculares, né? Também ciência acontece ali. E o que é muito legal, porque eu acho que é um momento bastante singular da história, em que quem está dando as cartas não é a aristocracia, não é a teocracia, não são os sacerdotes, não são os reis, não são os malucos de sangue azul, é simplesmente gente que prosperou através do seu trabalho, né? O que talvez alguém pudesse chamar de burguesia. Né, mas que isso propicia uma liberdade de pensamento e de arte que vai mudar a vida de todo mundo depois. Né, são aqueles pequenos momentos esses saltos, é como se a nossa própria evolução da história não fosse um processo muito contínuo, mas ele tivesse aí uns solavancos, umas coisas inesperadas. E isso, de uma certa maneira, se conecta com um artigo que era um paper, na verdade um paper, que a revista Nature divulgou recentemente. A chamada era interessante, eu fui dar uma lida, achei o paper super comprido, um pouco técnico e tal, e eu falei, eu acho que isso daqui dá para desdobrar isso em consequências, sei lá, não sei, correlações um pouco mais interessantes. E aí eu pedi ajuda para o ChatGPT, falei, ChatGPT, me dá uma ajuda aqui, né? Me ajuda a resumir isso daqui e me dizer quais são as implicações que isso tem para o entendimento da natureza humana. Eu vou explicar. O paper é um estudo feito recentemente com acho que 800 pessoas, se eu não me engano, grande parte deles são jovens, né, tentando mapear ao longo de 2 décadas, se eu não me engano, 16 ou 20 anos, tentando mapear o que aconteceu com as redes pessoais de cada um, né? O que aconteceu com as amizades, com as inimizades, né, com as crises, tentando analisar não só cada indivíduo, mas as suas conexões sociais ao longo do tempo. E o que eles perceberam que, bom, existe uma teoria, aliás, bastante complexa, bastante poderosa, bastante interessante, que é chamada teoria das redes, e que é legal para você estudar redes de uma maneira abstrata, né? Mas a gente sempre acha que humanos são humanos e sei lá o que, tem livre-arbítrio e sei lá o que mais que tem, e que aí isso introduz alguma coisa muito complicada, então será que dá para... Em suma, o que esse paper está sugerindo é que quando você analisa as redes pessoais de alguém, né, ao longo da sua vida, ou de várias pessoas, né, não só de uma pessoa, o que aparece ali é uma relativa estabilidade, tanto que você consegue analisar isso usando a teoria das redes, os modelos, sei lá o que mais que eles têm lá, as métricas, e funciona bastante bem. É como se as suas relações sociais elas fossem tivessem uma estabilidade um pouco estranha, como se elas quase fossem um macro-organismo. Elas não são necessariamente tão caóticas quando a gente gostaria de acreditar, né? Quando a gente fica muitas vezes imaginando que a nossa vida seja um carrossel de emoções, ou que a novela das 8. Não. Na verdade, a hora que você olha com um pouco de distância e também com um pouco de perspectiva cronológica, de tempo, a coisa tem uma estabilidade e responde mais ou menos como se fosse uma rede como outra qualquer. E aí eu pedi para o nosso amigo ChatGPT e começamos uma conversa. Como sempre, ele acaba sendo para mim
o professor que eu nunca tive, né? Então, é lógico, correndo o risco da puxação de saco e correndo o risco dele inventar referências que não existem, imagens que não estão em lugar nenhum, isso é um risco permanente. Eu acabo, às vezes, para validar, usando ou o Claude ou o Perplexity para dar uma conferida para ver se está tudo bem. Né? Mas o que é muito interessante ali, porque ele tentou chamar a atenção para o quanto a gente é mais fácil de entender se a gente leva em consideração que estamos todos conectados. Quer dizer, você olhar o indivíduo ou a sua personalidade ou o seu livre-arbítrio é relativamente pobre. Né? Se você olhar como alguma coisa mais macro, se você olhar as nossas conexões, a coisa faz muito mais sentido. E aí eu me lembrei de um outro artigo que eu tinha separado para ler, um artigo que saiu na Wired, mas na verdade a revista Wired, ela republicou um artigo da revista Quanta. Eu também assino a Quanta, vamos ler na Quanta, não é? E o artigo é extremamente interessante porque são dois físicos que estão propondo uma teoria, sei lá, uma nova lei, por assim dizer. Né? Você tem hoje uma lei que se tem alguma coisa sagrada no universo, a segunda lei da termodinâmica, aparentemente, né? A segunda lei da termodinâmica é aquela que reza, prega, né? Que se tem alguma coisa inexorável é o aumento da entropia. Né? A entropia só aumenta. Né? O que é entropia? Bom, você pode ter 32 definições diferentes, mas a entropia é mais ou menos o estado de desorganização, de indiferenciação. Né? Se as coisas estão todas arrumadinhas, organizadinhas, tal, é só uma questão de tempo e elas vão cada uma para o seu lado e seja o que Deus quiser. Né? Isso se você considerar um sistema como um todo, um sistema fechado, etc, etc, etc. Isso é inexorável. Mas, bom, se esse é o destino do universo, aliás, eu tinha um livro, eu já mencionei isso uma vez aqui, eu vou tentar resgatar isso de novo. Quando eu fiz um tempo de engenharia antes de me fazer comunicação, e eu lembro que uma das disciplinas mais temidas, mais assustadoras, era a termodinâmica. A gente usava lá um livro que era uma bíblia, né? E no capítulo que ele fala sobre entropia, ele termina né, quando você começa a perceber quais são as implicações da segunda lei, ele, sem mais nem menos, ele sobe no salto alto religioso e fala, olha, mas em nenhum momento queremos questionar aqui a vontade de um todo-poderoso que coordena sabiamente os destinos do universo. Na boa, eu vou ver se eu tinha perdido esse livro, conversei com ex-colegas, um deles conseguiu fotografar, escanear, eu vou ver se eu acho esse trecho, porque simplesmente os autores amarelaram, né, diante dos desdobramentos, né, até o último grau dessa segunda lei, e aí resolveram, pelo sim, pelo não, fazer as pazes com o Criador. Ok, sem comentários. Mas o que é interessante é que se você pensa assim, que acho que os autores pensaram, então o futuro é um futuro bastante desanimador, porque se tudo vai rumo à indiferenciação, o futuro não vai ser legal, né? Vai ser um nada meio frio, meio morninho assim. Mas o que a gente observa à nossa volta parece ser o oposto disso. Né? Desde que a vida começou nesse planeta, a coisa, até a gente chegar, é lógico, à Revolução Industrial, claro, mas a vida só se diversificou, ela só se enriqueceu, cada vez mais diversidade, formas e alternativas e possibilidades. Né? O universo também, que começa de uma forma aparentemente bastante desinteressantes, né? Aliás, depois a gente pode falar do Big Bang qualquer hora dessa, mas ele vai virar galáxias e estrelas, as estrelas vão produzir elementos químicos cada vez mais complicados, esses elementos químicos vão dar origem a outras substâncias, as substâncias vão dar origem à vida. Mas você fala, bom, eu estou vendo que, ao contrário do que a segunda lei sugere, a complexidade só aumenta. E é isso que é esse o tema dessa proposta, dessa teoria desses dois, de que existiria uma lei universal que a complexidade aumenta naturalmente. Aí você fala, bom, pera um instante só, isso deveria estar em desacordo. Isso, né, se a complexidade aumenta, como é que fica a questão da entropia? Então eu vou dar o link para o artigo. É muito interessante, eles estão tentando mostrar, inclusive, que a própria vida, que parece uma exceção, né, porque você tem o universo, a matéria, e aí em algum momento surge a matéria viva.
Ah, a matéria viva é diferente. Bom, desculpa, é feito dos mesmos átomos. Carbono é carbono, água é água, tudo é mesmo. Então, não é, os elementos são os mesmos. Então, o que será? É um sopro divino? Não, não é um sopro divino, mas fica essa impressão de que existe alguma coisa que anima a matéria viva, que é diferente do que a gente vê na matéria inanimada, sem alma, sem movimento, certo? Não, é porque afinal é tudo a mesma coisa, é química e física, não tem o que fazer, mas o que é legal porque nesse pensamento dos caras, o fato de surgir a vida, né, do fato de a vida se diversificar, de você ter inclusive a evolução darwinista, ela é praticamente inevitável, porque esse processo de diferenciação, inclusive de, vamos chamar de seleção natural, ele ocorre na matéria inanimada também. Né? Então, o universo, desde o começo, ele está o tempo todo se diversificando e estão surgindo novas formas, essas novas formas são selecionadas por um processo ou outro, e isso vai dar origem a novas possibilidades e assim vai. Eu achei isso fascinante, mas ficou isso um pouco no ar e isso me lembrou algumas outras coisas. E aí, adivinha o que eu fiz de novo? Rodinha de bicicleta do Radinho, agora o ChatGPT. Falei, ChatGPT, cá entre nós. Vamos lá, isso me lembra algumas outras coisas que a gente já conversou aqui, não é? Essa história da complexidade. Bom, e aí segue-se ali uma conversa que eu achei bastante interessante, e o que ele está tentando mostrar é que existem outros pensadores das mais diferentes disciplinas que estão seguindo um rumo muito parecido. E aí ele vai me apresentar alguns pensadores que também têm uma linha muito parecida. Um deles é Ilya Prigogine, prêmio Nobel. Né? O Ilya Prigogine está mostrando que sistemas que estão fora do equilíbrio, estão desequilibrados, né, eles podem se auto-organizar em algumas condições. Se tiver um fluxo contínuo de energia ali, se tiver energia passando por ali disponível, a matéria se auto-organiza. Tem um cara chamado England também, tem vários outros, se você se interessa eu vou dar o link para essa conversação aqui, né? Mas a ideia é que, havendo energia disponível, a matéria se organiza sozinha num processo que parece muito seleção natural. Seleção natural do quê? Né? Na primeira teoria que eu falei lá para vocês, eles inventam um conceito novo chamado informação funcional, e aí tem a ver com teoria da informação. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu entendo muito pouco disso, mas eu acho que pegando esse atalho aqui, pegando esse desvio com o Prigogine, eu acho que é mais interessante. A questão é que se você tem energia em abundância vindo o tempo todo, né, isso vai propiciar algumas mudanças, e essas mudanças, algumas delas conseguem aproveitar melhor essa energia e outras conseguem aproveitar pior. As que conseguem aproveitar melhor, que conseguem dissipar melhor essa energia, elas vão preponderar. Né? E isso vai fazer o quê? Com que a matéria vai, inclusive, se organizando espontaneamente, sempre que tiver energia disponível, de maneira a dissipar isso da melhor forma possível. Então, é interessante porque você tem um processo que, na verdade, está contribuindo para o aumento da entropia, porque se você está dissipando a energia, né, a entropia está aumentando mais rápido. Né? Então, veja só, essa ordem na matéria, e pode ser assim, uma nova substância, um novo mineral, né, uma galáxia, seja o que for, é a matéria se estruturando espontaneamente, né, se selecionando, inclusive, para tentar aumentar a entropia da maneira mais rápida possível, para aproveitar ao máximo, da maneira mais eficiente, essa energia que é abundante. Não é? E aí, o que é muito interessante, que um sistema vivo, né, que emergiria disso, então a vida é praticamente inevitável, a vida não é um milagre, não precisou, sei lá, o cara não estava fazendo nada e resolveu sobre as águas, o verbo, não sei o quê. Não, isso vai emergir naturalmente. E aqui o que eu vou traduzindo o que o ChatGPT acabou de resumir, um sistema vivo captura energia de maneira mais eficiente. Ele distribui essa energia através de redes e mesmo assim ele continua sendo aí obedecendo a segunda lei, só que introduzindo um pouco mais de drama.
né? Então, vida é aquilo que a matéria faz quando ela encontra uma maneira de dissipar a energia mais eficientemente, né? Então, ele até falou, olha, se você quiser aqui uma visão um pouco mais poética, a complexidade não é um milagre, é aquilo que a matéria faz para sair fora de um estado de equilíbrio morto, né? A vida não é uma anomalia, é uma transição de fase no processamento de energia. E as mentes não são observadores que fazem parte de alguma coisa estratosférica, elas são intérpretes com altíssima eficiência e transformadores, mas tudo dentro desse conceito que nos, inclusive, aproxima. Até tem uma citação interessante aqui do físico David Wolpert: você é o mecanismo de aumento da entropia do universo feito manifesto. Uau, legal, né? Vamos ver como é. Eu espero que esses caras todos consigam costurar tudo isso de alguma maneira bastante sólida, bastante robusta, porque esse final de semana eu assisti 2 vídeos, né? O nosso domingo foi bastante caseiro, felizmente, bastante prazeroso. A gente assistiu um vídeo sobre fungos, um vídeo da Deutsche Welle. Deutsche Welle é um canal alemão extremamente bem produzido, uma qualidade de produção, uma direção, uma pós-produção simplesmente fantástica sobre fungos. Sim, senhores, fungos. Fungos são coisas muito estranhas. Vale lembrar que o meu conhecimento de biologia é raso como um pires, é muito precário, né? Então, para mim, tudo é novidade, né? Fungo também é feito de DNA, como você, né? Você e o fungo e eu, todos temos um antepassado comum há alguns bilhões de anos, mas o fungo tomou outro rumo. Mas o que é interessante de fungos é que talvez a vida na Terra não dependa fundamentalmente de fungos, porque eles estão em todos os lugares. Se você pegar todas as espécies de plantas, tem 10 vezes mais espécies de fungos. Fungos estão debaixo da terra, fungos são os cogumelos que você come, fungos decompõem madeira, fungos têm simbioses com plantas. Os caras, eles são, e aí vem essa coisa que eu acho que é mais interessante, eles são uma rede que conecta as formas de vida, né? Quando a gente olha para uma floresta, né, eu não vejo muita coisa porque eu só vejo verde, eu não sei distinguir um pé de café de um pé de cana, né? Mas quem é um pouco mais esperto consegue identificar, olha, uma laranjeira, uma limoeira, uma árvore, um carvalho, etc, etc, etc. É assim que a nossa percepção funciona, ela identifica coisas e separa, né? Mas na verdade isso, quem sabe, é uma ilusão, porque aqui, se você vê uma floresta, sobretudo, aquilo é um macro-organismo, aquilo não é uma coleção de espécies isoladas, elas todas têm relações de interdependência, e as árvores dependem fundamentalmente, e é fundamentalmente mesmo, né, dos fungos, porque os fungos no subsolo, eles são, nossa, uma usina química que produz coisas extraordinárias, produz coisas que decompõem tudo que você consegue imaginar, consegue decompor inclusive madeira, lignina, consegue decompor plástico, os caras, é simplesmente surreal. E eles produzem, quando os fungos se desenvolvem, eles vão criando rizomas, eles vão criando aquelas perninhas que vão se espalhando para tudo quanto é lado. Na verdade, é a maneira dele explorar o espaço, ele não sabe o que tem à sua volta, ele vai lançando esses tentáculozinhos para explorar, né? Ele vai criando essas redes rizomáticas, e aí as árvores se conectam nessas redes porque os fungos vão prover para a árvore coisas que a árvore não tem, alguns nutrientes, nitrogênio, né, seja o que for, e a árvore vai prover para o fungo coisas que o fungo também não tem, como, por exemplo, açúcares, porque a árvore faz fotossíntese, certo? Certo, o fungo não faz fotossíntese. Isto posto, você tem ali uma relação de simbiose, né? Se você tirar os fungos, a árvore padece, se você tirar a árvore, o fungo padece, né? E tem toda uma, eles chamam de Wood Wide Web, né? Como se fosse uma internet das árvores, né? Porque estão todas conectadas entre si, uma árvore pode estar ajudando uma outra árvore mais jovem através da rede subterrânea de fungos, é como se fosse ali realmente uma web, né, que conecta todo mundo, que avisa, que passa sinais químicos, em que tem trocas. Quando a gente fala aqui de alguns períodos da humanidade em que a gente teve coisas sendo comercializadas, seja em Mileto, né, na antiga Grécia, seja em Florença, né, seja na idade do bronze, no auge, que as coisas estão indo de lá para cá,
Bom, isso não é nada comparado com tudo que acontece no solo, né, com tudo que acontece, inclusive, não só no solo, algumas espécies de fungos são capazes de fazer chover. Fazer chover, como assim? Fungos liberam esporos, né? Algumas espécies de fungos têm esporos tão pequenininhos que eles sobem na atmosfera e se eles e vão acabar encontrando com alguma nuvem e isso acaba precipitando a chuva. Né? Então veja que coisa absolutamente espantosa, uma floresta saudável com seus fungos, com as suas árvores, com todo mundo, etc. e tal, essa coisa é capaz de influenciar, inclusive, o próprio clima a seu favor. Né? Os fungos precipitam chuva. Né? E aí a gente entende por que quando o pessoal burro derruba a floresta para plantar uma coisa só, soja, que é para exportar, ou para fazer, sabe, pasto, ou seja o que for, né, o que o cara está fazendo ali é criminoso, não tem o que fazer, tanto que se ele, então tá bom, eu vou sair daqui. Quem disse que volta? Porque para toda aquela rede se reconstituir demora muito tempo. Né? Aliás, tem uma história interessante nesse vídeo dos fungos. Esse vídeo dos fungos é absolutamente extraordinário. As imagens são belíssimas. Né? Eles vão mostrar, inclusive na China, tem uma cidade ali que é o paraíso dos fungos e cogumelos. Eles cultivam, acho que eles vendem ali no mercado 90 tipos de cogumelos comestíveis, sei lá, um número completamente surreal. Eles estão vendo quantas propriedades, inclusive farmacológicas, podem ser aproveitadas, porque fungos, como eu falei para vocês, são usinas químicas, os caras têm uma capacidade incrível de inovação em termos de química. Vale lembrar que penicilina é uma substância produzida por um fungo. Né, a gente descobriu por acaso, né, todo mundo sabe a história, o cara deixou a janela aberta, deixou a amostra ali, quando ele foi ver a amostra das bactérias dele tinha morrido, foi o que aconteceu? Era um fungo no meio que estava soltando penicilina, e aí pronto, acabou a gonorreia de todo mundo, pelo menos por algum tempo, e a sífilis também. Mas os caras estão analisando tudo que é possível e imaginável desses fungos, o que a gente aprende com esses caras. Na China, aliás, esse pedaço é lindo porque a arquitetura do lugar é extraordinária, é muito inspiradora. Mas, já que a gente estava nesse mood natureba, natural, né, na sequência a gente assistiu um documentário da BBC, produzido pela BBC, esplêndido, esplêndido. Os caras viajaram o mundo inteiro. Eles vão da Austrália para a China, da China para debaixo dos oceanos a 300 metros, apresentado por ninguém menos do que um esplêndido, maravilhoso, né, genial, David Attenborough. O Attenborough é, para mim, um herói. Ele está muito velhinho, né? Toda vez que eu vejo ele tão velhinho assim, eu imagino que ele vai morrer e me vem lágrima nos olhos, porque esse é uma figura que realmente teve um trabalho de uma vida inteira tentando abrir os nossos olhos para a beleza da natureza, e agora o que ele está tentando fazer é chamar a atenção para o estrago. Né? Recentemente ele falou com o príncipe Harry sobre o crime que a gente está fazendo nos oceanos, né? Mas esse documentário, que eu vou dar o link para vocês também, é sobre evolução. Evolução é absolutamente extraordinário. Ele vai ver fósseis na China, né? Ele vai tentar explicar as plantas na Terra. O vídeo é um absoluto primor e a gente percebe justamente isso, né? Que a evolução, ela não é que esse planeta era um paraíso e que esse paraíso nesse planeta... Não. A vida foi moldando o planeta. Né? Não tinha oxigênio dando sopa nesse planeta antes. Foi quando as criaturinhas ali nos oceanos, o fitoplâncton, descobriu como fazer fotossíntese, que aí sim a gente começa a bombar oxigênio na atmosfera. O oxigênio na atmosfera muda absolutamente tudo, muda a cor do planeta, muda a cor dos oceanos, né? As plantas vão invadir os continentes não tinham terra, eram pedra, mas aí as plantas vão provocar, junto com o oxigênio, vão provocar erosão, e aí você vai ter as minhocas, e você vê a vida, a matéria transformando matéria. É muito difícil dizer onde a matéria viva começa e onde a matéria viva termina. Né? Então eu assisti aquele episódio embevecido, né, mas com uma dor no coração, porque eu sei que esse cara vai morrer daqui a pouco.
com aquela sensação de ter feito pouco, por mais que ele tenha feito, de não ter conseguido reverter o estrago absoluto que a gente vem fazendo. Na boa, acho que o maior estrago é desde que eu praticamente nascia, logo da geração do meu pai. Né? São 2 gerações ou 3 gerações só que estão pondo tudo a perder numa velocidade absolutamente extraordinária, estão envenenando tudo com plástico, com substâncias loucas. Então, bom, o que tem aqui para a gente, sei lá, se inspirar, para a gente tentar recuperar essa capacidade de enxergar um pouco além, né, do que os próprios sentidos apresentam, tá aí, são 2 dicas interessantes. E tem uma questão que eu acho que talvez seja um bom gancho, uma maneira de empacotar, de colocar um laço em cima desse episódio, resgatando aqui aquela história da complexidade crescente, é que, pelo pensamento desses 2 cientistas, espontaneamente o que vai acontecendo é que a matéria vai descobrindo novas possibilidades, começam a surgir possibilidades que antes eram inimagináveis. Né? A hora que surgem novos elementos químicos, a hora que surgem novas moléculas, a hora que surgem a forma de vida, a hora que as formas de vida se organizam, a hora que as formas de vida vão mudando o próprio planeta, a hora que o próprio planeta... Isso tudo é uma expansão de possibilidades, coisas que antes eram inimagináveis. Tem muita gente reclamando, esse modelo aí de vocês, ele não permite previsão, ele não é um modelo preditivo. É verdade, não é um modelo preditivo justamente porque o que a vida faz é inventar coisas que não eram previsíveis. O que a complexidade faz é justamente abrir horizontes que antes não existiam. Então você, graças à complexidade, você vai falar, o que vai acontecer no futuro? Fala, cara, não dá para saber, mas vai ser diferente, ou obviamente se a gente não emburrecer, né, se o Trump não vencer, se o Bolsonaro não for reeleito e essas coisas todas, se a gente de repente todo mundo voltar para a igreja de uma vez, sair atrás de um livro sagrado só, o 2 tem mais de um, né? Então, desculpa, mas eu achei isso extraordinário porque eu acho que isso, de uma certa maneira, é um dos eixos aqui do radinho. Né? Na medida em que a gente vai descobrindo coisas novas, não é uma questão de erudição, não é uma questão enciclopédica, é que simplesmente a gente começa a perceber coisas que a gente não conseguia imaginar antes. Né? A gente começa a fazer conexões que antes também eram impensáveis, que vão dar uma visão, uma visão muito mais rica e muito mais fecunda do que a gente tinha até então. Né? A gente está sempre se contentando com a maneira como a gente vê o mundo, mas, na verdade, existem sempre possibilidades maiores. Né? Existem sempre futuros que a gente não poderia prever se a gente abraça a complexidade. Então, meus caros, espero que esse episódio tenha feito sentido. Eu agradeço imensamente aqui pelo carinho, pelos comentários, pelos super raríssimos que contribuem no coffee.com com o Radinho todo mês. Agradeço pelos comentários, pelas dicas. Cuidem-se, por favor. E, puxa, eu acho que desligaram aquela máquina. Aleluia. Um grande abraço e até amanhã.